Finalizando, o Poder Judiciário que queremos e que até agora tem sido para nós um sonho, e lá se vão 12 anos desde a nossa formatura, não é o que está aí. Esta CPI para nós figurará na história deste país como um divisor de águas, onde as questões do Poder Judiciário passarão a ser conhecidas por antes ou depois da CPI. Estou aqui, Excelências, mais para aprender, pois considero-me apenas um estudante do direito, um aprendiz da arte de dar a cada um o que é seu, e que nessa arte erra, e erra muito, não por vontade de errar, mas pela própria condição humana, e que faz seu um dos lemas do presidente Juscelino Kubitschek: não tenho compromisso com o erro, e assim sempre que eu reconheço, volto atrás sem qualquer constrangimento. Dentre os sonhos que somamo-nos às fileiras daqueles que entendem que as decisões judiciais e as razões invocadas pelos seus prolatores ao decidir, esgotados os recursos cabíveis, são invioláveis, melhor diria, são sagradas, passando a fazer parte do passado, sobre o qual o homem não pode exercer qualquer influência, como já o disse poeticamente Vicente Hall nestas candentes palavras sobre o princípio da irretroatividade. Tem sido uma constante em nosso direito constitucional a preocupação com a tutela das situações já consolidadas pelo tempo. Sobre a necessidade dessa proibição, nada mais precisa do que as seguintes palavras: a inviolabilidade do passado é princípio que encontra fundamento na própria natureza humana, pois, segundo as sábias palavras de Portale, o homem que não ocupa senão um ponto no tempo e no espaço seria o mais infeliz dos seres se não pudesse julgar seguro nem sequer quanto à sua vida passada. Por essa parte de sua existência já não carregou todo o peso do seu destino? O passado pode deixar de sabores, mas põe termo a todas as incertezas. Na ordem do universo e da natureza, só o futuro é incerto, e esta própria incerteza é suavizada pela esperança, a fiel companheira da nossa natureza. Seria agravar a triste condição da humanidade querer mudar, através do sistema da legislação, o sistema da natureza, procurando, para o tempo que já se foi, fazer reviver as nossas dores, sem nos restituir as nossas esperanças. Portanto, conclamo Vossas Excelências a não discutir o mérito das decisões judiciais. Essas têm sido o que de bom o Poder Judiciário tem conseguido dar aos cidadãos. Tanto assim que estes hoje não buscam mais a justiça nas decisões judiciárias, mas tão somente a sua prolação para que sua via crucis tenha fim. O ministro Antônio de Pádua Ribeiro, presidente do STJ, em entrevista jornalística afirmou: hoje há defeitos e é quase impossível punir um desembargador ou um ministro. Desse pensamento comungam os membros do MPF. Sua Excelência acrescentou: ainda que a criação de instrumentos de controle externo do Judiciário significaria um passo atrás. No Brasil, a Justiça já se autocontrola. O que está em jogo são princípios fundamentais da separação dos poderes. Com as críticas, perdem-se estas conquistas, disse aquela autoridade. Com esse posicionamento, não comunga o MPF, pois sem críticas não se é capaz de reconhecer os próprios erros, e é sobre essas que se constroem novos comportamentos. Sem críticas, há unanimidade, e como disse Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Senhores senadores, já tivemos oportunidade de dizer, e ora fazemos questão de repetir, que esta CPI está prestando um hercúleo serviço à nação e irá mostrar a imoralidade que até agora tem sido mantida sob o tapete. Bem como que todos os poderes estatais têm falhas, mas o judiciário tem mais falhas que os outros, pois, por conhecer a lei, deveria aplicá-la, evitando essas falhas, de modo, inclusive, a parametrizar a conduta dos demais. Mas, lamentavelmente, não é isso que vemos. Juízes inescrupulosos,
ao terem suas condutas como administradores questionadas, sempre antepõem a instituição como escudo, afirmando que o que se tenta atingir é o poder judiciário, quando, na verdade, o que se busca é questionar a conduta daquele agente político que, nem por isso, deixa de ser servidor público, ou seja, servidor do público. Chegam eles a afirmar que não devem satisfação de seus atos a ninguém, como se não vivêssemos numa república, onde aqueles que exercem cargos públicos devem prestar contas de seus atos. Consideram, quiçá, que os princípios constitucionais da administração pública não lhes são aplicáveis, fazendo lembrar Milor Fernandes ao distinguir democracia de ditadura. Democracia é eu mandar em você, ditadura é você mandar em mim. Ou Luís XIV, o Rei Sol, com a máxima do autoritarismo, l'état c'est moi, o Estado sou eu. Confiamos, assim, que Vossas Excelências e o Congresso Nacional venham a produzir leis que ensejam um controle efetivo das atividades administrativas dos membros do Poder Judiciário Nacional, de forma clara e inequívoca, para que não prosperem as alegativas sempre comuns de que determinadas normas não foram feitas para o Poder Judiciário. Não queremos dizer, Excelências, que os integrantes do Ministério Público Federal... Não queremos dizer, Excelência, por integrarmos o Ministério Público Federal, que nossa instituição não tem defeitos. Certamente os tem, mas nossos atos são questionados constantemente, além dos mecanismos administrativos da correição, pelo próprio Poder Judiciário, via habeas corpus e mandado de segurança. Além do mais, se erramos, não é defendendo interesses pessoais, mas aqueles que, certo ou errado, entendemos por direitos da sociedade. É óbvio que, dentre os integrantes do Poder Judiciário, existe um sem número de homens e mulheres da mais alta honorabilidade. Pena que, apesar de serem minoria, não têm o poder final de mando. E os que detêm tal poder não sofrem qualquer controle, cabendo ao Poder Legislativo, através dessa comissão, produzi-lo, dando aos cidadãos e às outras instituições o poder-dever de questioná-los. Dentre esses juízes espalhados pelo Brasil, temos os 4 juízes federais que atuam no estado do Amazonas. Temos o Dr. Carlos Alberto Simões de Tomás, juiz federal que atuava em Roraima. A doutora Maria Creuza Seixo e o Dr. Mauro Bessa, juízes de direito do estado do Amazonas, em nome dos quais saúdam os demais. Senhores congressistas, apelo a Vossas Excelências para que não nos deixem sem uma instância local onde possamos reclamar dos desmandos administrativos do Poder Judiciário. Digo local, referindo-me ao Brasil, pois hoje só nos resta reclamar ao Papa. O jornal Amazonas em Tempo, de 30 de 4 de 99, publicou uma entrevista com o deputado Aloísio Nunes Ferreira, relator da Comissão Especial de Reforma do Poder Judiciário, onde Sua Excelência afirma: o Judiciário precisa ter controle administrativo e disciplinar, sem interferência nas decisões judiciais. Hoje, são os tribunais quem têm autonomia e não o Judiciário. Em seguida, acrescenta que a magistratura precisa de um código de ética mais eficiente. Os juízes também devem respeitar o decoro. Esse pensamento resume tudo o que foi acima exposto e é almejado por aqueles que desejam um judiciário voltado para a sua real finalidade, distribuição da justiça na sociedade, e não para a satisfação de interesses pessoais dos seus dirigentes e protegidos. Praticados os mesmos atos que até agora vêm sendo efetivados por essa CPI, não temos dúvida de que suas conclusões serão de grande utilidade também para a Comissão Especial de Reforma do Judiciário, a qual ousamos nessa oportunidade sugerir: criação de um órgão nacional de correição da magistratura. Os tribunais não podem julgar seus próprios membros e juízes. Quanto a esses, que haja pelo menos recurso. A experiência tem demonstrado que isso não funciona. Os desembargadores não têm limites.